Quando olho para os montes, me sinto secado. Quando olho para os problemas, me sinto tão fraco. Mas quando olho para ti, eu vejo saída. Quando olho para os homens, me sinto inseguro. Quando olho para o mundo, me sinto no escuro. Mas quando olho para ti, eu vejo esperança. E é por isso que eu sigo olhando pra tua graça, teu amor e perdão. O meu socorro vem de ti, Senhor, por isso eu te olho. Não tiro os meus olhos de Deus, aquele que era e que é, Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Não tiro os meus olhos de Deus, aquele que era e que é, Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Amém. Seja bem-vindo à nossa celebração da família neste domingo maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus vai falar com a sua vida e nós estamos fazendo essa série de palavras, né? Desperte o dom. Então eu gostaria que você repetisse aí: neste domingo, desperte o dom. Amém? Porque esse é o desejo de Deus. Deus colocou algo em nós que Ele quer que seja usado. Ele colocou dentro de nós capacidades que devem ser usadas para o seu reino, para abençoar a sua casa, a sua família, para abençoar os seus amigos, seus vizinhos, para abençoar a humanidade. Você está aqui na terra para ser uma grande bênção, amém, amado? Então eu gostaria que você, de fato, despertasse o dom que há em você, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você lesse comigo Hebreus capítulo 3, versículos 14 e 15. Hebreus 3, versículos 14 e 15, diz assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém, querido? Participantes de Cristo são aqueles que guardam firme até o fim a confiança que tiveram lá no princípio. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser o quê? Firmes, constantes e abundantes. Amém, querido? Em nome de Jesus. Aí no versículo 15 assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus. Querido, quero abrir dizendo para você que quando a gente tem a decisão de ouvir a palavra de Deus, nós temos que ter juntamente com isso a decisão de guardar essa palavra dentro de nós, né? Apocalipse diz: bem-aventurados os que ouvem, os que guardam, os que praticam essa palavra, amém? Então é muito importante que hoje você tenha essa decisão. Qual a decisão? Eu não quero apenas ouvir essa palavra, mas eu vou abrir o meu coração. Eu não vou endurecer o meu coração para aquilo que Deus vai falar comigo através das orações, através do louvor e através da palavra. Eu quero abrir o meu coração, quero receber tudo aquilo que Deus tem para mim, amém? E eu tenho certeza que Deus não apenas Ele vai falar com você, mas Ele vai transformar a sua vida, amém? Nós transformamos a nossa vida quando nós damos ouvido à palavra de Deus. Então ela pode gerar essa transformação, essa metamorfose, amém, querido? Receba a palavra, a Bíblia diz, para que ela possa ser capaz de salvar a sua alma, amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Eu creio que Deus vai mover e fazer na sua vida muito, muito nessa noite, na minha vida também, nas nossas vidas, amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer por esse dia que estamos na tua presença, mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado por esse domingo que nós tivemos, por tudo aquilo que o Senhor proporcionou a cada família, a cada vida. Obrigado porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que sempre está cuidando e guardando a cada um de nós. E nesse momento nós estamos no teu altar, na tua presença.
Ó Deus, nós estamos nos reunindo para glorificar o Teu nome, Senhor. Nós estamos nos somando, como a Tua palavra diz, nós estamos nos reunindo para transformar o ambiente da nossa casa, o ambiente da igreja, todo o ambiente onde chega esse link, a igreja do Senhor. E eu quero te louvar e te agradecer, Deus, por cada vida conectada agora. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa mover agora, e que o Senhor possa fazer com que cada um tenha essa decisão. Eu não apenas vou ouvir, mas eu vou abrir o meu coração. Eu não vou endurecer o meu coração para aquilo que Deus vai falar comigo. Aquilo que Deus me instruir, eu quero receber. Eu quero colocar em prática para que a minha vida seja abundante, para que eu possa fazer prosperar o meu caminho. Então nessa noite, Senhor, eu decido que eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir a Tua instrução. Eu quero receber da Tua palavra e da Tua unção. Eu quero receber força. Eu quero receber habilidade. Eu quero receber capacidade para ser uma bênção nessa terra. Eu quero as Tuas bênçãos, eu quero ser abençoado, mas eu também quero ser uma grande bênção. Por onde eu estiver, aonde eu estiver, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção para minha família, para o meu casamento, para os meus filhos, para meus pais, para meus irmãos. Eu quero ser uma bênção para o meu vizinho, para os meus amigos. Eu quero ser uma bênção para os meus companheiros de trabalho. Eu quero ser uma bênção na faculdade. Eu quero ser uma bênção no hospital. Eu quero ser uma bênção aonde eu estiver. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa hoje, ó Deus, me equipar através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, querido? Eu tenho certeza que Deus vai fazer, vai agir através da unção dEle, através da palavra dessa noite, na sua vida e na minha vida. Por quê? Porque nós decidimos, nós não vamos endurecer o nosso coração, vamos abrir, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. olho pros problemas, me sinto tão fraco, mas quando olho pra ti, eu vejo saída. Quando olho para os homens, me sinto inseguro. Quando olho para o mundo, me sinto no escuro, mas quando olho pra ti, eu vejo esperança. E é por isso que eu sigo olhando tua graça, teu amor e perdão. Meu socorro vem de ti, Senhor. Por isso eu te oro, te oro, te oro. Não digo os olhos de Deus, aquele que era e que é, Jesus Cristo, o autor, consumador da minha fé. Não digo os meus olhos de Deus, aquele que era e que é, Jesus Cristo, o autor e consumador
autor da minha fé. Jesus Cristo, o autor, consumador da minha fé. Jesus Cristo, o autor, consumador da minha fé. Consumador da minha fé. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, 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 enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória.
Amém, glória a Deus, glória a Deus. Que tremendo, que momento tremendo de adoração, como Deus falou aos nossos corações, tenho certeza que Ele moveu e falou ao seu coração também. Amém, querido? Mas agora vamos fazer o momento do altar. Esse momento em que nós podemos nos ajoelharmos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso e que nós podemos falar com Ele e fazer com que Ele mova nas nossas vidas. Amém? Eu quero fazer essa oração com você agora em nome de Jesus. Eu quero me ajoelhar e orar junto com você. Faça isso comigo agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer o momento do altar. Amém, queridos. Quem puder também se ajoelhe aí para que Deus possa estar movendo e fazendo. Nós vamos nos ajoelhar diante dEle. Amém? E Ele vai mover e Ele vai fazer. E as situações vão se ajoelhar diante dEle também. Porque Ele está acima de tudo. Amém? Enquanto nós nos rendemos ao Senhor, as circunstâncias se rendem também a nós, porque nós estamos debaixo da proteção e direção do Senhor. Amém? Eu quero colocar diante do Senhor agora a sua vida, a sua família. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer, Deus, por cada família, por cada pessoa, Deus, que está agora conectada juntamente conosco, buscando a tua presença. Ó Deus, esse é o momento em que nós nos ajoelhamos diante do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o único que pode de fato nos abençoar, nos fortalecer, nos capacitar para que nós possamos vencer os desafios diários, as lutas que muitas vezes se agigantam contra nós. Eu coloco na tua presença agora todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão adoentados, seja Deus pelo coronavírus, seja pelo câncer, seja uma doença emocional, física, seja uma doença hormonal, seja uma doença nos nervos, nos ossos. Ó Deus, o Senhor conhece, ó Deus, cada situação. O Senhor conhece cada enfermidade. O Senhor conhece cada luta, cada dor. Ó Deus, muitas pessoas agora estão na UTI ou na CTI. Senhor, muitas pessoas estão agora num estágio da sua vida, ó Deus, em que demanda muita preocupação. Muitas pessoas não podem orar agora porque estão em coma. Mas, ó Deus, os familiares podem orar. Nós podemos orar, nós podemos interceder. Pai, eu coloco na tua presença agora e te peço que o Senhor envie da tua misericórdia, do teu poder, da tua unção. Envia do poder de cura agora em nome de Jesus. Põe a tua mão, Senhor, e leva, ó Deus, a cada uma dessas pessoas receber o teu milagre. Senhor, nós estamos concordando em oração. Querido, declare aí agora a cura em nome de Jesus. Declare agora o poder de Deus. Declare agora que Deus é maior que essa enfermidade. Declare agora que Deus pode mudar, transformar toda e qualquer situação em nome de Jesus. Pai, nós colocamos na tua presença também, Deus, aqueles que estão desempregados. Senhor, quantas pessoas estão desempregadas hoje, precisando de um milagre do Senhor. Tem aqueles, ó Deus, que não estão desempregados, mas, ó Deus, ainda que estejam empregados em alguma área, não tem ganho aquilo que é suficiente para as suas vidas, para seu mantimento. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, o Senhor envie solução. O Senhor é o Deus das soluções e nós cremos no Senhor, cremos na tua ação. E eu te peço em nome de Jesus, mova, trazendo resposta a essas vidas em nome de Jesus. Põe a tua mão sobre cada um. Eu coloco na tua presença, ó Deus, as famílias, todo e qualquer conflito que haja nas famílias. Senhor, em nome de Jesus, envia do teu socorro agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, nós declaramos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, o Senhor é Deus capaz de entrar onde nós não conseguimos entrar. Entrar nos corações feridos, Senhor. Na alma ferida, machucada, Senhor. E o Senhor é capaz de curar toda alma machucada, seja no casamento, seja na família, nos relacionamentos. Põe a tua mão, Senhor, em nome de Jesus agora. E eu te peço, ó Deus, envia, Senhor, agora a cura. Envia, Senhor, em nome de Jesus, o milagre. Envia a restauração em nome do Senhor Jesus, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa mover e trazer respostas dos teus servos em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, também agora as igrejas. Colocamos as nossas vidas, os líderes. Ó Deus, põe a tua mão, porque, ó Deus, a igreja
tem sofrido também com toda essa questão da pandemia, seja por lockdown, ou seja pelo abandono das vidas, seja pelo enfraquecimento dos membros. Senhor, ó Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa mover e trazer restauração às igrejas. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa colocar a tua mão para que as pessoas possam entender quão precioso e importante, ó Deus, é estar na tua presença, na tua família, é estar na tua presença, no teu altar, clamando e buscando o Senhor. Põe a tua mão sobre as igrejas no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Argentina, na Europa, ó Deus, em todos os países, na terra. Põe a tua mão, alcance, ó Deus, as igrejas, alcance os teus filhos e derrama do teu poder e a tua unção, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, nós declaramos que o Senhor é Deus, acima de todas as coisas. Nós declaramos agora vida e vida em abundância. Ó Espírito Santo, vai agindo, eu te peço, age em cada vida agora, Senhor, em nome de Jesus. Começa a derramar a tua unção agora nos corações, Senhor, começa a derramar adoração, ó Deus, nos corações, que possamos ter uma adoração, ó Deus, de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Tu és Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te adoramos, porque o Senhor é o único que merece receber o nosso louvor. Ó Pai querido, o Senhor tem cuidado de nós e nós te louvamos por isso. Eu te peço em nome de Jesus, o Senhor prepara cada solo agora, Senhor, prepara cada solo, cada coração, cada vida, cada mente, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, prepara agora para que possamos receber da tua palavra e possamos ser cheios dela, cheios de fé, cheios de ânimo, cheios de força, para que possamos enfrentar toda e qualquer luta, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, nos enche de coragem hoje, em nome de Jesus, ó Pai, e nos enche de intrepidez, para que possamos de fato, ó Deus, declarar ao mundo que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus, declare onde você está e declare que Deus é poderoso para transformar a tua situação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, boa noite. Eu tenho certeza que você será muito abençoado com essa série de palavras que nós estamos ministrando, Desperte o Dom. E eu tenho certeza que as palavras anteriores que você ouviu já têm mexido no teu coração, já têm falado com você, e eu tenho certeza que você será ainda muito mais abençoado com as próximas palavras. Eu queria desde já te convidar a compartilhar esse link, a você enviar esse link para os seus familiares, seus amigos, convidando as pessoas a fazerem parte desse momento poderoso que é o nosso culto de celebração nessa nossa terra de Boston. Então, desde já, eu quero te convidar a fazer isso, a compartilhar a palavra de Deus com aqueles que estão necessitados em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo. Amém? Eu queria compartilhar com vocês um texto que está em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 7. Eu queria ler com você esse texto. Se você pode, pegue a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Se você tem uma caneta, um papel à mão, anote, que será muito importante para você. E diz o texto o seguinte: o fim de todas as coisas estão próximas, portanto, sejam criteriosos, sóbrios e dediquem-se à oração. Feche teus olhos, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, convidar, ó Deus, o Senhor nessa hora a fazer parte desse culto, ao Senhor falar aos nossos corações. Nós te damos liberdade, Senhor, para que o Senhor venha acrescentar e remover tudo aquilo que precisa ser feito em nossas vidas. Então, ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Que a tua graça esteja sobre cada um que está ouvindo, sobre aqueles que ainda vão ouvir, que o Senhor possa ministrar profundamente aos nossos corações através dessa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria conversar um pouco com você a respeito desse texto, mas antes disso eu queria te contar uma história muito tremenda para que a gente possa contextualizar e que você possa aprender ainda mais com esse texto. Conta a história, o título da história é Salvo por um Copo de Leite. E conta a história que um dia um rapaz pobre que vendia mercadorias de porta em porta para poder pagar os seus estudos, ele estava com muita fome e lhe restava apenas uma moeda no bolso.
e nada ele podia comprar com aquela moeda. Decidiu então que, ao invés de tentar vender alguma coisa na próxima porta que ele batesse, ele iria pedir um prato de comida, iria pedir uma comida, porque ele estava com muita fome e não estava conseguindo mais se manter em pé de tão fraco que estava. Porém, quando ele bateu na próxima porta, as emoções dele traíram ele, e no primeiro momento, quando ele olhou, uma encantadora jovem abriu a porta. Então ele ficou muito envergonhado de pedir um prato de comida para aquela menina. Então ele pediu um copo de água, e aquela menina percebeu que na verdade ele estava com muita fome. Então ela lhe deu um copo de leite, e ele bebeu aquele copo de leite bem devagar, e depois perguntou: quanto é que eu lhe devo? Então aquela menina respondeu: você não me deve nada. Minha mãe sempre me ensinou a ajudar as pessoas. Então aquele jovem virou para ela e falou: eu te agradeço de todo o coração, a você e a sua mãe, por ensinar a você algo tão bonito. Anos depois, aquele rapaz que naquela situação estava numa situação muito difícil, já pensando em desistir dos seus estudos, pensando em abandonar tudo, ele revigorou as suas forças com aquele copo de leite, com aquele gesto daquela menina, e então ele decidiu continuar a estudar, ele decidiu continuar perseverando naquilo que era o seu sonho, naquilo que era a sua vontade. E então aquele jovem, ele conseguiu se formar, e ele foi para a cidade grande, e ele se tornou um grande médico, né? Então, de certa vez, ele estava de plantão num hospital, e de repente ele ouviu no alto-falante a respeito de alguém que estava ali numa situação muito ruim naquele hospital, e que era da cidade da onde ele vinha, e ele ficou muito intrigado com aquilo. E então ele foi logo de imediato ajudar aquela pessoa que estava em dificuldade, ver qual era o problema, o que ele poderia fazer com aquela pessoa, porque ele tinha se tornado um especialista, ele tinha estudado muito, e ele tinha se tornado um especialista naquilo que era a dificuldade daquela menina, daquela pessoa. Então, quando ele viu, ele logo reconheceu aquela jovem, e ali ele se esforçou para que pudesse ajudá-la, para que pudesse trazer cura sobre aquela menina, com as medicações, com o tratamento. E foi um trabalho muito árduo, até que depois de algumas semanas eles conseguiram vencer aquela enfermidade, e aquela menina conseguiu se recuperar daquela situação que ela estava. E quando ela teve alta, ela estava apreensiva, ela recebeu um envelope com as despesas daquele tratamento dela, e ela estava apreensiva, pensando como ela iria conseguir pagar a tamanha conta pelo tempo que ela ficou naquele lugar, e pelo tempo desperdiçado pelos médicos, pelos tratamentos, pelos remédios. E então ela, muito apreensiva, viu aquele envelope, e quando ela puxou aquele bill de pagamento, aquela fatura, ela viu e estava escrito: foi pago há muito tempo atrás com um copo de leite. Então, naquele momento, aquele rosto era familiar para ela, e naquele momento ela reconheceu exatamente quem era aquele médico que estava cuidando dela. E aquilo, para ela, foi algo que alegrou o coração dela, e ao mesmo tempo encheu de gratidão. E é muito tremenda essa história, porque nós fazemos coisas muitas vezes que nós não temos a noção do que aquilo vai alcançar na vida da pessoa, aquilo que vai trazer de mudança na vida das pessoas. Nós tomamos atitudes hoje que daqui a muitos anos pode ter efeitos grandiosos na vida de pessoas. Então, eu quis contar essa história para falar para você que Deus tem nos dado dons para que nós possamos, de alguma forma, alcançar e abençoar aqueles que estão à nossa volta. Esse médico, quando não era ninguém, recebeu apenas um copo de leite que saciou a sua fome. E isso gerou no coração dele gratidão por aquilo que aquela menina fez. E ele pôde retribuir no tempo certo aquilo que aquela jovem fez por ele. E é tremenda essa história. Eu queria que hoje, você pudesse ouvir essa palavra, e que você pudesse entender que nós fomos chamados por Deus para alcançar vidas. Nós fomos chamados por Deus para abençoar vidas.
Nós estamos no meio dessa série Desperte o Dom, e dom são presentes de Deus. Dom é uma graça, é uma dádiva de Deus nas nossas vidas, que nos é dado para que nós possamos colocar a serviço do reino. Uma coisa que eu acho, que eu sempre falei, e para mim é uma figura muito que nos faz entender muito bem a questão dos dons, que dons para mim é como ferramentas que vão facilitar o seu ministério, facilitar a sua vida. Porque a gente consegue fazer e exercer o nosso ministério sem dom? Sim, mas com dom é muito mais fácil. Um médico consegue fazer e exercer a sua profissão sem um bisturi, porém com um bisturi na mão facilita muito mais as suas intervenções, as cirurgias, os remédios. Existem tratamentos sem remédios? Sim, mas os remédios apressam. Então, dons são ferramentas que Deus nos dá para o ministério. Um bisturi na minha mão não tem utilidade alguma, mas na mão de um médico tem. O seu dom no seu ministério certamente é uma ferramenta poderosíssima que Deus te deu para que você consiga exercer o seu ministério de maneira mais eficaz. Então o teu dom ele é específico para o seu ministério e ele pode te ajudar muito. Mas vamos lá para o texto. Eu queria ler mais uma vez o texto com você, o texto completo, que está no 1 Pedro, capítulo 7, capítulo 4, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, ame sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante a Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Glória a Deus. É interessante esse texto. Pedro parece que está encerrando a primeira carta de Pedro quando ele fala esse texto, do versículo 4, do versículo 7 ao versículo 11. Porém, a carta continua, mas é interessante que dá a impressão de finalização. Mas o que Pedro está falando para a gente é algo muito importante. Pedro está nos advertindo de coisas importantes que nós, como cristãos, precisamos observar, que nós precisamos fazer, que nós precisamos praticar na nossa vida cristã. E ele começa dizendo: olha, o fim de todas as coisas está próximo. E é interessante esse início, nesse trecho do capítulo 4, porque Paulo ele usa o mesmo termo, a estrutura semelhante à frase que Deus usou para Noé, quando ele disse a Noé que ele iria acabar com a humanidade, ele ia finalizar com a criação, mas que Noé construísse uma arca, que Noé ele fizesse conforme a orientação de Deus para que ele e a sua família fosse salvo. E é interessante isso, eu fui pesquisar, porque é muito semelhante, eu vou ler para você, está lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 13, ele diz o seguinte: então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Interessante é que nesse texto, Deus está falando que vai acabar com a humanidade porque o mal tomou conta de todas as pessoas. A maldade cresceu no coração das pessoas. A malícia cresceu no coração das pessoas. As pessoas se tornaram pessoas maldosas, avarentas. Elas se tornaram pessoas que queriam tomar vantagem em tudo, queriam manipular as coisas. Interessante, trazendo para os dias de hoje, né? Como Deus falou, a maldade tinha tomado conta de tudo e Deus ia acabar com a humanidade.
ele iria salvar Noé e sua família. Então isso quer dizer que o fim nos tempos de Noé foi por causa da malícia humana, da maldade humana, da subversão humana, de tudo aquilo que o homem se transformou ao longo dos anos. E se a gente trazer para os dias de hoje esse texto de Pedro, Pedro fala o fim de todas as coisas está próximo, eu queria contextualizar e trazer figurativamente para os nossos dias. E eu queria falar para você que o fim está próximo. Que fim é esse? O fim desse tempo de luta que nós estamos vivendo. O fim da malícia que as pessoas estão usando num momento como esse, aproveitando uns dos outros. O fim da solidão, do medo, da insegurança. O fim está próximo. Nós estamos vivendo os tempos, vivemos dias muito ruins no ano que passou. Em 2020 foi tempo de insegurança, de medo. Começamos 2021 ainda nessa mesma situação. Mas eu quero dizer para você, eu quero que você creia nisso. O fim está próximo. Pedro começa dizendo, olha, o fim de todas as coisas estão próximo. O fim da exploração do homem. O fim da opressão em cima do fraco, do oprimido. Eu quero encorajar você a acreditar que o fim tem chegado. E Pedro diz o seguinte, olha, está chegando o fim. Mas, portanto, vocês sejam criteriosos, vocês sejam sóbrios, ou seja, vai acabar tudo isso. Muitas pessoas se perderam, muitas situações ruins aconteceram, mas você precisa ficar sóbrio e vigilante. Você precisa ser criterioso naquilo que você vai fazer. O que isso quer dizer? Olha, no momento em que nós vivemos um tempo de muita opressão, muita exclusão, muita solidão, estamos trancados, privados de muitas coisas, privados de muitas necessidades ou privados do lazer. E quando acabar, você precisa tomar cuidado, você precisa ser sóbrio nas suas decisões. Por quê? Porque no momento em que as pessoas ganham liberdade novamente, que as coisas voltam ao normal, nós temos a tendência de relaxar com aquilo que é importante, de relaxar com o cuidado com a nossa vida, com a nossa saúde, cuidado com a nossa vida espiritual, cuidado, achamos que a gente passou muito tempo privado e agora a gente tem que fazer todas as coisas ao mesmo tempo, todas as coisas acontecerem na nossa vida. E Paulo está dizendo, olha, o fim está próximo e você precisa ser criterioso, você precisa ser sóbrio. A minha decisão não pode ser debaixo de euforia, de uma euforia de que agora eu posso fazer todas as coisas, agora tudo voltou ao normal, agora a minha vida voltou ao normal. Não, querido, nós precisamos ser sóbrios nas nossas decisões. Nós precisamos tomar decisões que não vai colocar em risco o nosso ministério, que não vai colocar em risco a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o nosso próximo. Nós precisamos tomar cuidado, é isso que Pedro está dizendo. Olha, sejam criteriosos, sejam sóbrios. Sóbrio é tomar decisões baseadas na palavra, com sobriedade, pesando aquilo que pode ser ruim e pode destruir a minha vida. Tem atitudes nossas que levam alguns segundos ou minutos e destrói a nossa vida pelo resto, destrói toda a nossa vida. Eu lembro que quando nós estávamos em Bangu, tinha um colateral nosso que ele sempre dizia que o dia que ele decidiu ir para o Arena, ele era convidado pelos seus amigos, foi um rebuliço que Deus fez na rua desse jovem. Muitos jovens que estavam perdidos foram sendo alcançados pelo Arena Jovem de Bangu através de uma célula, e esse menino era sempre convidado por um outro que hoje é coordenador no Rio de Janeiro. Ele convidava ele para ir ao Arena. E aí, um certo sábado, ele estava na esquina esperando um amigo, porque eles iam sair para fazer aquilo que não deveriam, fazer assaltos, enfim. E antes do amigo chegar, chegou esse jovem que hoje é coordenador no Rio de Janeiro. E ele falou, vamos para a Arena comigo, cara. Você falou que vai, toda vez você fala que vai, não vai, hoje tu vai comigo. Aí ele ficou indeciso de se ia ou não ia e decidiu ir com esse jovem. Foi para a Arena. No dia seguinte, ele ficou sabendo que aquele amigo que ele ia sair junto para fazer assaltos foi morto em um dos assaltos. Poderia ter sido ele. Então existem atitudes nossas que podem acabar com a nossa vida.
Então nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos ser sábios na hora de tomar decisão. E Pedro está falando isso, ele falou assim, olha, dediquem-se à oração, ou seja, a oração é aquilo que te conecta a Deus, a oração é aquilo que traz você para a realidade daquilo que é o teu chamado, aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. É através da oração que nós conhecemos a vontade de Deus para nós. Então Paulo está falando, olha, o fim está próximo, o fim de tudo isso, mas você precisa ser sóbrio, você precisa se dedicar à oração. Você precisa estar pronto para ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. Você tem que estar pronto para conduzir a sua vida debaixo dos princípios da palavra de Deus. E ele continua dizendo, sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O que isso quer dizer? O amor de Deus, eu preciso ter um amor intenso. Ele fala ter um amor intenso, porque o amor ele cobre multidões de pecado. Eu tenho certeza que durante esse tempo muitas coisas aconteceram que nos magoaram, que nos feriram. Nós nos sentimos talvez abandonado por um amigo, abandonado pela família, abandonado pela igreja talvez, abandonado pelo nosso líder, por causa do distanciamento social, porque nós não poderíamos estar juntos. E muitas vezes o nosso coração fica pesado, o nosso coração fica entristecido. Então ele fala, olha, contudo, você precisa se dedicar, amar sinceramente uns aos outros. Porque quando a gente ama, o amor, ele cobre multidão de pecado. O amor, ele passa por cima de sentimentos, de situações que muitas vezes nos levam a se afastar das pessoas. Nos levam a nos excluir, a nos tornar solitários, porque nós somos feridos. Então nós precisamos amar uns aos outros. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 14, diz, acima de tudo, porém, revista do amor, porque ele é o elo perfeito. O amor, Paulo fala isso aos Colossenses, o amor é o elo perfeito, ou seja, é aquilo que liga, é aquilo que une, é aquilo que faz com que o nosso coração ele não quebre com o nosso irmão, não quebre com o nosso líder, não quebre com o nosso parente. Ele fala, olha, revista-se do amor, porque ele é o elo perfeito, ele é aquilo que faz com que a nossa vida seja completa, a nossa vida seja abençoada. Em Romanos, no capítulo 13, Paulo diz aos romanos, não deva nada a ninguém a não ser o amor uns pelos outros. Então Paulo está dizendo nessa noite, olha, vocês precisam se revestir do amor, vocês precisam de um amor sincero, de um amor que não é fingido. A palavra sincero quer dizer, vem do termo sem cera, que antigamente vendiam-se estátuas, né, e eles cobriam às vezes os buracos das estátuas com cera, e ali quando a pessoa comprava e chegava em casa, quando colocava, o sol batia nela, esquentava, começava a derreter a cera e via toda aquela estátua toda furada, ou aquele vaso todo esburacado. E então o termo sincera é porque quando a pessoa ia comprar aquele vaso ou aquela estátua, falava assim, é sincera, ou seja, sincera, é real aquilo, é um amor real, não fingido, não maquiado. E Pedro está falando isso, nós precisamos ter esse amor uns com os outros. Já que o fim está próximo, nós precisamos amar uns aos outros de maneira sincera. Tem muita gente que está solitária, que está amargurada no seu coração, esperando ser amada por alguém, ser aceita por alguém, ser alcançada por alguém. Está acabando esse distanciamento social. O fim está próximo. O que nós precisamos é saber que nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos perdoar uns aos outros. E ele continua dizendo, olha, versículo 9, seja mutuamente hospitaleiro, sem reclamação. É interessante esse termo, hospitaleiro. Hospitaleiro quer dizer aquele que hospeda com bondade, com caridade, é aquele que cobre, que agrega as pessoas, agasalha as pessoas. E é interessante que Pedro está falando, olha, seja hospitaleiro, ou seja, receba as pessoas. Nós perdemos, talvez, por causa desse ano, que nós não podemos receber pessoas na nossa casa, não podemos estar aglomerados. Talvez nós tenhamos perdido essa capacidade de ser hospitaleiro, porque talvez nós nos acostumamos a estar sozinhos, a estar se reunindo somente pela tela. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isso é uma bênção de Deus. Poder fazer cultos, células online, discipulado online, é uma bênção de Deus.
Mas essa não é a melhor maneira de fazer isso. Porque o calor humano, a presença, o olho no olho, o toque, o abraço, cura multidão de sentimentos. As pessoas, elas carecem de um abraço. Eu contei a história de uma mulher que entra numa loja para comprar uma roupa e ela é obesa. E todas as roupas são pequenas, não tem nenhuma roupa grande para ela, o bastante para ela. E ela, entristecida, fala para a jovem que está atendendo: olha, será? Não tem nada para mim nesse dia aqui, né? Então aquela jovem com muita sabedoria abre os braços bem abertos e fala: como não? Olha o tamanho desse abraço. E ela dá um abraço naquela mulher. E aquela mulher se sente acolhida, se sente em casa. E ser hospitaleiro é isso, é você levar as pessoas a se sentir agasalhada, abraçada, aquecida, achegada a você. E Pedro está dizendo: olha, sejam hospitaleiros, sem reclamação. Ou seja, nossa, vai ter célula de novo em casa hoje? Não dá. Hoje não. Aquelas pessoas vão vir aqui, vão sujar tudo. Não. Sejam hospitaleiros sem reclamação. Faça com amor, com bondade no seu coração. A palavra hospitalidade vem no grego, significa amor pelo estranho. Por isso, quando Paulo fala em Romanos 12:13 diz o seguinte: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Nós precisamos ser hospitaleiros. Se você quer ganhar o perdido, se você quer fazer o bem para aqueles que estão à sua volta, então seja hospitaleiro, seja aquele que agrega as pessoas, seja aquele que abraça. Eu me afastei do Evangelho há muitos anos atrás. Eu já era casado com a pastora Eliane, nós tivemos problemas no relacionamento e nós nos afastamos da igreja um tempo. E o meu coração estava chateado porque eu achei que as pessoas iam atrás de mim, meninice. Mas o que acontece é que um dia o pastor que me ganhou para Jesus foi atrás de mim e ele me acolheu novamente. E ele me chamou, e ele era pastor dos jovens, ele me convidou, ele falou assim: olha, vamos fazer parte da reunião dos jovens comigo, do Arena Jovem. E eu já era casado, já tinha filhos, eu falei: o que eu vou fazer no meio dos jovens? E ali eu falei: não, mas eu tinha o desejo no coração de voltar, porque nós tínhamos orado, pedindo a Deus um socorro. E naquela semana ele apareceu em casa. E quando eu cheguei no meio dos jovens foi muito difícil, porque eram jovens muito jovens, então o papo era diferente. Eu me sentia fora daquele lugar, porém, teve dois colaterais que me abraçaram de tal maneira e me incluíram, me inseriu no meio deles, no meio de jovens que tinham muito menos idade do que eu e que eu me senti em casa. Por isso que hospitalidade é muito mais do que você levar as pessoas, somente abrir a porta da sua casa. Hospitalidade é você fazer com que a pessoa se sinta à vontade no ambiente onde você está. Isso é ser hospitaleiro, é ser agregador, é ser você agasalhar as pessoas, é você dar a elas aquilo que elas necessitam, porque a hospitalidade é uma das características principais do cristão. Quando lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2, fala das qualidades do ministro, qualidade do bispo, do pastor, ele fala o seguinte: convém, pois, que os bispos sejam irrepreensíveis, maridos de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto e hospitaleiro. Hospitalidade é característica de um cristão. Nós precisamos entender e aprender que nós devemos ser hospitaleiros, agregar as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam à vontade ao nosso lado. E ele continua dizendo aí, ele fala no versículo 10, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Como eu falei, eu entendo que dom é uma ferramenta, dom é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Então pertence a Deus, e ele fala como bons administradores, em algumas traduções fala como bons mordomos. E mordomo quer dizer aquele que cuida daquilo que não é seu como se fosse seu. Um mordomo, ele cuida das coisas do seu Senhor como se fossem deles. Então, os dons, o presente de Deus, é aquilo que não pertence a mim, pertence a Deus. Eu preciso cuidar e eu preciso fazer de maneira que Deus ele seja glorificado através das minhas atitudes.
Deus ele seja o alvo de toda a honra e toda a glória por aquilo que eu faço. Deus tem nos dado dons e talentos. Essa série Desperte o Dom é para que você possa descobrir o dom que Deus te deu, para que você possa colocar a serviço do reino, porque não pertence a mim. Apesar de Deus ter me dado esse dom vem de Deus. E ele me deu com um propósito. Então ele fala, olha, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Não é para servir a mim, não é para servir a minha vontade, não é para encher o meu ego, mas é para servir o meu irmão. Então use o dom que Deus te deu para levantar aquele que está caído, para assistir aquele que está em dificuldade. Use o dom que Deus deu para você, para que você possa fazer o reino crescer e para que você possa fazer o teu irmão receber aquilo que Deus tem preparado para ele. E aí, no versículo 11, ele diz, se alguém fala, faça-o como transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória e o poder para sempre. Bem interessante que Pedro ele divide os dons em duas partes aqui. Ele fala para quem fala e para quem serve, nos dons de fala e dons de serviço. Por quê? Porque tudo aquilo que é relacionado ao ensino, relacionado a direcionamento, direcionado à palavra, é aquele que fala. E ele fala, aquele que fala como aquele que transmite a palavra de Deus. Ou seja, eu não tenho que falar aquilo que eu acho, eu não tenho que falar aquilo que é o meu conhecimento, mas eu tenho que falar aquilo que a palavra de Deus diz. Eu tenho que ensinar a palavra na sua origem, ensinar a palavra no seu contexto, ensinar a palavra naquilo que ela diz. E depois ele fala, aquele que serve, o que serve, faça-o com a força que Deus provê. Ou seja, os dons de serviço são aqueles de assistência. Os dons de serviço são aqueles que agem diretamente socorrendo as pessoas, socorrendo os nossos irmãos. E nesse tempo em que nós vivemos, tem muitas pessoas esperando o nosso socorro, esperando a nossa atitude, esperando fazer alguma coisa que vai mudar a vida dessas pessoas, a vida deles. Muitas pessoas se perderam porque não tiveram força e precisa de um braço estendido para levantar eles. Muita gente deixaram de viver o melhor de Deus nesse tempo porque não conseguiram suportar. E os dons de serviço é esse. E é isso que você tem que usar, fazer para que o teu dom ele possa abençoar as vidas. Ou seja, é o que você precisa fazer. Se você é uma pessoa que tem um dom, um talento vamos de forma simples, você corta cabelo, corte o cabelo de quem está em necessidade, faça unha, se você faz bolo, faz um bolo para que seja a porta de entrada na casa de uma família. Se você é aquela pessoa que tem talentos naturais, artesanais, faça alguma coisa simples, mas que vai representar o amor de Deus e presenteie as pessoas. Use os teus dons, os teus talentos para alcançar o perdido. Mas faça isso de que maneira? Para alcançar reconhecimento? Não, na força de Deus, porque isso não é fácil. Muitas vezes a gente não vai ter ânimo, muitas vezes a gente não vai ter recursos, mas se a gente fizer na força de Deus, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos abençoar e Ele vai abrir portas para que você continue fazendo, porque a intenção de Deus é alcançar o perdido. Ele diz, eu vim para salvar e buscar as ovelhas perdidas do meu Pai. E não pense você que isso ficou restrito ao tempo em que Jesus estava aqui no nosso meio. Isso alcança os dias de hoje. Jesus hoje continua buscando e salvando as ovelhas perdidas da casa do Pai. De que maneira? Através da minha vida e da sua vida, através do meu dom e do seu dom, dos nossos talentos. Então Pedro diz, olha, aquele que serve, faça-o na força de Deus. Para quê? Para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado. Deixa que as pessoas vejam Cristo através da tua vida. Deixa que as pessoas sejam abençoadas através da sua atitude. Não perca a oportunidade de alcançar uma vida. Use os seus dons e talentos para isso. Eu sei tocar, eu sou muito bom tocando. Então chama alguém que está afastado para aprender a tocar, ensina. Ou então monta um grupo na tua casa, na tua igreja, na tua célula. Olha, depois da minha célula vamos fazer aqui 1 horinha, a gente vai treinar uns louvores. Depois da minha célula eu vou fazer a unha das irmãs.
Enfim, você tem dons e talentos. Você dons de serviço, como ministério de louvor, como oração. Faça um grupo de oração e visita as pessoas, um grupo de visita, vai na casa das pessoas e diga: olha, eu estou aqui para orar por você, eu estou aqui para clamar a Deus pela sua vida. Dessa forma nós vamos alcançar muitas pessoas. Pedro está dizendo isso: faça isso para que Deus seja glorificado para todo sempre. Então nós temos muitas oportunidades. O fim de todas as coisas estão próximos. Que todas as coisas, eu falei, o fim da opressão, o fim do medo, o fim da exclusão, o fim do abandono, o fim da escassez, tudo isso está próximo, está acabando. Agora, o que eu preciso fazer é usar os dons, colocar os meus talentos a serviço do reino, para incluir essas pessoas que ficaram pelo caminho, para incluir essas pessoas que abandonaram o Evangelho, para incluir essas pessoas que deixaram de seguir a Cristo e abraçá-los novamente, e reposicioná-los dentro do reino, e fazer com que eles possam exercer o seu ministério e também os seus dons, alcançando aqueles que estão à sua volta, o seu ciclo de amizade, alcançar as pessoas que estão à volta deles. Esse é o meu papel e o seu papel. Nós fomos chamados para isso. Desperte o dom e alcance aqueles que estão à sua volta. Certamente você conhece famílias, jovens que estão afastados por causa da pandemia. E você pode ser o canal que Deus vai usar para fazer com que essas pessoas sejam novamente posicionadas na igreja, posicionadas no seu ministério, posicionadas em Deus, em nome de Jesus. Amém? Se você recebe essa palavra, diga amém, glória a Deus. Eu quero orar por você, para que você possa despertar esse dom e você possa servir ao reino com os presentes que Deus lhe deu, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor fala conosco. Que o Senhor possa despertar na minha vida e na vida de cada um dos irmãos que está ouvindo essa palavra, o dom que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa nos fazer, ó Deus, alcançar o perdido, aqueles que se afastaram, aqueles que esmoreceram, aqueles que perderam sua fé, aqueles que cansaram no meio da caminhada, aqueles que não conseguiram suportar as lutas, as pressões, que através do meu dom, que através do meu talento eu possa alcançar o meu irmão, a minha irmã, que eu possa usar, ó Deus, aquilo que o Senhor me deu, e ser hospitaleiro, ou seja, agregando as pessoas, abraçando, acolhendo, agasalhando essas pessoas, para que elas possam se sentir em casa novamente, que elas possam se sentir amadas através de um abraço, através de uma conversa, de uma atenção. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser o canal do Senhor para alcançar essas vidas, que o teu amor possa alcançar os nossos corações e que através desse amor nós possamos amar ao nosso irmão, amar de maneira sincera, perdoando, Senhor, aceitando a cada um como eles são, que o Senhor possa nos levar, Senhor, de maneira, Senhor, sóbria, de maneira vigilante, Senhor, a tomar as decisões certas, baseadas na oração e na nossa comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada um, Senhor, que cada um possa despertar nessa noite para aquilo que o Senhor tem para cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que palavra tremenda. Pastor Luiz Cláudio, sabedoria, unção, graça de Deus. Amém. Obrigado por essa participação. E eu tenho certeza que você recebeu de Deus. Amém, querido? Que você possa guardar essa palavra e não somente guardar. Quando a Bíblia diz guardar, significa colocar em prática. Amém? Que você possa colocar em prática essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, lembrar vocês que nós temos a Rota 66. Tem sido uma bênção. Está chegando ao final. Uau, meu Deus. Foram 66 livros já que nós comentamos. 63 livros que nós já comentamos. E agora faltam 3. Faltam o livro de Judas, o livro de Malaquias e finalmente Apocalipse. Meu Deus, tem muita coisa aí para você, amém? Então eu quero que em nome de Jesus você esteja conosco participando, nessa segunda, a que hora? Daqui nos Estados Unidos, 6 p.m., 6 da tarde. E aí no Brasil, horário de Brasília, 20 horas. Então você pode participar conosco, E lembrando que, claro, o link fica lá. Depois tem todo o momento do lançamento, mas depois o link continua, Participe conosco, vai na playlist, veja a playlist, nós temos muitas coisas lá na playlist, então que você pode participar, você pode assistir, todos os livros estão lá, Vamos percorrer essa rota que é maravilhosa, em nome de Jesus, amém?
Nessa quarta-feira nós temos também o nosso Culto da Vitória. Você pode assistir pelo Instagram, amém? Pelo Instagram. Tá lá, Culto da Vitória, 8 horas, horário daqui, 22 horas, horário de Brasília, amém? Então você pode participar também pelo Instagram, o pastor Luiz Cláudio, que está fazendo o nosso Culto da Vitória todas as quartas-feiras, amém? Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. E você que está aqui nos Estados Unidos, está aqui na nossa região, entre em contato, né? Talvez você não esteja perto da gente, mas não importa, a gente tem agora o online. Talvez você está morando em Nova York, talvez está morando em Connecticut, enfim, o importante é que você entre em contato. Vamos estar trabalhando, talvez uma célula online, vamos estar em contato em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Vamos orar, vamos encerrar em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa noite. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez, através das orações, através do louvor, momento do altar, da tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós recebemos do Senhor, fomos alimentados pelo Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos despeça em paz agora, que a tua palavra possa permanecer em nossos corações, possamos colocar em prática. E eu sei que o Senhor vai fazer muito, muito em nossas vidas. Abençoe a nossa semana, que seja uma semana de vitória, que seja uma semana, ó Deus, de paz dentro de nós. Se não for possível a paz fora, que seja possível sempre a paz dentro de nós. E que possamos ter força, possamos ter fé, possamos ter coragem, ousadia, intrepidez, para que possamos vencer todas as batalhas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja firme, constante e abundante na obra do Senhor. Amém? O seu trabalho não é vão nele não, tá bom? Deus te abençoe muito. Entre em contato conosco. Amém? Aqui está o nosso WhatsApp. Entre em contato e vamos estar juntos na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora vamos dizer, vá para a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.